A paz do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ao canal José Carlos Maciel, para um breve estudo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 8. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele está me concedendo de gravar mais um vídeo para o canal. Quero agradecer a Deus por ter participado da 64ª Escola Bíblica de Obreiros da Assembleia de Deus de Abreu Lima, que aconteceu aqui na nossa igreja, no dia 8 a 12 de maio, encerrou-se ontem. E a nossa escola bíblica tinha o tema: a seara é grande, mas são poucos trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara. Mateus capítulo 9, versículo 37. Uma semana de bênção, muito ensinamento para nós. Pastores que vieram para deixar aqui a sua contribuição de experiência, de ensino. E foi uma semana bastante abençoada. Pastor José Carlos de Lima, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior, pastor Percy Fontoura, pastor Orisvaldo de Alagoas, pastor Altair Germano, pastor Osiel Gomes. Vários pastores estiveram aqui e todos eles deixaram a sua contribuição de ensinamento e experiência para nós. Foi uma semana de bênção. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele me concedeu de poder participar de mais uma vez da Escola Bíblica de Obreiro da Assembleia de Deus em Abreu Lima. Nosso texto do breve estudo de hoje tem o tema: a visão de Deus para a sua igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E Jesus deixou, quando foi ao assunto ao céu, ele reuniu os discípulos e deu a eles uma missão muito importante, de pregar o Evangelho. Marcos 16 e 15 de lá, Ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Diz assim para nós esse breve estudo da Palavra de Deus. Após a sua morte e ressurreição, Jesus Cristo reuniu seus discípulos e lhe deu um mandamento mais importante, que conhecemos como a Grande Comissão. Esta ordem aparece nos 4 Evangelhos e no livro de Atos. No texto acima que lemos, entendemos se essa visão que Deus tem para a sua igreja, a visão que Deus tem para a sua igreja, que é propagar o Evangelho. Levar o Evangelho àqueles ainda que não ouviram falar de Cristo. Essa é a missão da igreja. Primeiro ponto, o poder para realizar a visão. Qual é o poder que o crente tem para realizar a visão e realizar essa missão que Cristo incumbiu? Antes de apresentar a ordem, Jesus Cristo deixou claro que a capacitação para executá-la vem da presença do Espírito Santo em nossas vidas, é claro. Para fazer a obra de Deus é preciso que o Espírito Santo esteja em nossa vida, que nós estejamos sendo guiados por Ele. A obra de Deus ela não é feita com direcionamento humano, não é feita com direcionamento filosófico, não é feita com direcionamento intelecto, não, mas é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Ele disse: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Este poder não é humano, nem vem de autoridades humanas, mas é o poder do alto, que vem do próprio Deus. Muitos de nós pensamos que o poder deve ser apenas para os pastores e missionários, mas de acordo com a Bíblia, ele está disponível para qualquer crente que queira servir ao Senhor, é claro. Esse poder está disponível para todos os crentes. Todos os salvos em Jesus, esse poder está disponível. Para fazer o quê? Para fazer a obra de Deus. Para contribuir no reino. O poder do Espírito Santo nos capacita para ter uma vida bonita, cheia do seu fruto, Gálatas capítulo 5, 22. E também confere à nossa palavra uma autoridade e poder que toca no coração das pessoas, para que tenham convicção de pecado e reconheçam que precisam do Salvador, é claro. O poder que Ele nos outorga é isso, é para que nós pregarmos com autoridade. O Espírito Santo vem nos auxiliar, vem nos ajudar, nos ensinar a pregar, a proclamar o Evangelho com autoridade. E essa autoridade faz com que as pessoas tenham convicção do pecado e reconheçam que precisam do Salvador, que é Jesus Cristo. Segundo, o cerne da visão. Jesus disse que no poder do Espírito Santo somos suas testemunhas. Testemunha é alguém que viu um fato e pode relatá-lo a outros. Portanto, ser testemunha de Cristo significa dizer a outros o que Ele fez e está fazendo em nossas vidas. É claro, se nós somos testemunha dele, nós vamos contar muitas vezes quem nós éramos
e quem agora nós somos. O que nós fazíamos e agora o que Deus faz em nossa vida através do Espírito Santo. Vamos testemunhar aquilo que Cristo mudou em nossa vida. Isso implica que todo aquele que teve uma experiência pessoal com Cristo, automaticamente torna-se uma testemunha. Pena que não são todos os cristãos que reconhecem esta posição e ficam dependendo de seus pastores e outros líderes para a obra da evangelização. Jesus Cristo quer que todos os seus seguidores, todos os seus discípulos, sejam fiéis testemunhas da sua realidade e poder, é claro, é isso que ele quer de nós. Que nós testemunhemos sobre Jesus e não esperar só pelos pastores missionários, que nós também somos missionários. Se nós somos discípulos de Cristo, ele nos chamou para servi-lo e contar ao mundo aquilo que ele fez e tem feito em nossas vidas. Então nós somos também um missionário. Muitas vezes nós não podemos viajar para outros países para falar de Jesus, mas somos missionários na nossa localidade, no nosso estado, no nosso bairro. Muitas vezes nós somos missionários aqui mesmo. Não é preciso viajar para ser um missionário, não, porque temos uma missão na igreja local, temos uma missão na nossa rua, no nosso trabalho, na faculdade, nos ônibus. Então, todos esses lugares nós podemos fazer a missão de falar de Jesus. Terceiro, os lugares para realizar a visão. Uma das partes do texto de Atos 1:8, que Jesus deixou para nós, onde Cristo apresenta 4 lugares para a igreja realizar o projeto. Atos 1:8, Cristo deixou para nós 4 lugares onde podemos realizar o projeto. Primeiro, Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Esses são os lugares. A igreja deve ser um agente transformador da sociedade, tanto local como globalmente, é claro. A igreja é um agente transformador, tanto na localidade, igreja local, como globalmente. Jerusalém era a cidade onde os discípulos estavam com Jesus Cristo. Portanto, a nossa cidade é o alvo do nosso ministério. Judeia era o estado que tinha Jerusalém como capital. Isso implica que o nosso estado deve ser influenciado por nossa igreja. Primeiro, nossa cidade. Segundo, nosso estado deve ser influenciado pela nossa igreja. Samaria era uma região ao norte e podemos designar o Brasil como a nossa Samaria. Tá vendo? O Brasil. Primeiro, nossa cidade, nosso estado, o Brasil. E quarto, os confins da terra deixam bem claro que o evangelho deve ser comunicado a todas as nações do globo terrestre. A igreja, então, deve ter planos claros para alcançar estas 4 regiões. A visão que Deus tem para a sua igreja é ampla e bem definida, é claro. O plano de Deus ele é bem definido, ele é amplo e bem definido. Quando ele diz que serão testemunha em Jerusalém, na Judeia, Samaria e confins da terra, ele deixou bem claro que o plano dele era bem definido. E é bem definido. E é isso que deve ser feito. Tem que alcançar essas 4 regiões. Quarto, quando realizar a visão, o Senhor Jesus deixou bem claro que para seus discípulos, que a atuação da igreja deve ser simultânea nas 4 regiões. Alguns pensam que deve alcançar primeiramente o seu bairro ou a sua cidade, para depois pensar em outras localidades. Mas isso não funciona assim. No texto de Atos aparecem as palavras tanto em, como em, e até. No texto original, antes da palavra Jerusalém, aparece a palavra grega ti, que significa ambas. Isso traz claramente a ideia de simultaneidade, ou seja, ao mesmo tempo devemos focalizar nossos esforços na nossa cidade, estado, o Brasil e o mundo. Tá vendo? A missão tem que ser feita dessa forma. Missão local, missão estadual, missão país e missão mundial. Tem que ser feito dessa forma. Você deve louvar a Deus porque os missionários americanos e europeus, há aproximadamente 100 anos atrás, não tinham a ideia de evangelizar somente sua cidade. Os evangelistas europeus não evangelizaram só a cidade deles. Mas, pelo contrário, eles estavam evangelizando o mundo. Eles deixaram famílias e o seu conforto para vir ao Brasil e trazer-nos a mensagem do Evangelho. Agora é a nossa vez de levar a outros povos a mensagem de Cristo. É isso que devemos fazer. A igreja, irmão, ela tem que ter a visão missionária.
ela não deve permanecer só local. Ela tem que ser local, estadual, país e mundial. Tudo isso a igreja tem que ter. Tem uma visão missionária. Porque Jesus disse, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então esse é o objetivo da igreja. Evangelizar o mundo todo. Porque Jesus, antes de ir, deixou a grande comissão, né, a cargo dos seus discípulos. Então o discípulo tem que fazer isso. Pregar o evangelho. Nessas 4 regiões. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso deve ser feito. Por isso que ele diz, a missão tem que ser o quê? Local, estadual, no país e no mundo. Quinto, como realizar a visão? A melhor forma de realizar este projeto de Deus é conscientizar cada crente que ele é um missionário, de que ele é um missionário. Se não for a outros países ou regiões trabalhar lá, o crente fica na cidade e é um missionário no seu trabalho, tá vendo? Escola, vizinhança, ônibus, fila de banco, tudo isso ele é um missionário. E ele está ali para pregar o evangelho. E etc. Alcançando as pessoas de seu contato. Se você é crente, é um missionário, alguns receberão um chamado para ir a outras partes do mundo. E a igreja deve apoiá-los e enviá-los. É isso que a igreja deve fazer. Tem que apoiar e enviar missionários para propagar o evangelho de Cristo. Igreja que não tem missão, igreja que não sabe propagar o evangelho, então é só um ajuntamento de pessoas. E a igreja tem por obrigação fazer missão, pregar o evangelho a toda criatura, local, estadual, país e mundial. Além deste fato de cada membro ser um missionário, devemos também orar pela obra missionária. Todos os membros orando pelos missionários, pelas regiões ainda não alcançadas com o evangelho e pelos países, para que o mundo todo conheça a salvação em Cristo. É isso que deve ter feito. Orar para que Deus dê graça, dê sabedoria, dê entendimento, capacite homens, capacite mulheres, para que possam fazer a obra missionária. E orar para que as necessidades deles sejam supridas, para que eles possam desenvolver o seu trabalho com alegria, né? Porque não é só mandar, mas tem que dar assistência. Eles não vão ficar lá à mercê, sozinho, desamparado, não. A igreja envia, mas também envia uma assistência para eles. Finalmente, todos devem contribuir financeiramente para o sustento e avanço da obra missionária. De tudo aquilo que Deus tem lhe dado, você deve separar uma parte para investir na causa de Cristo, é claro, né? O crente, ele tem que também fazer isso, investir na obra missionária. Se ele não pode ir, mas também ele contribui para aqueles que vão. Ele contribui, ele ora, ele faz jejum, tudo isso o crente deve fazer. A igreja é o instrumento de Deus para levar o evangelho a todas as nações. A igreja sou eu e você, portanto temos uma grande responsabilidade e devemos corresponder ao chamado de Jesus, ao chamado que Jesus nos confere. Coloque sua vida, dons, talentos e bem à disposição de Deus e você fará a sua parte na evangelização do mundo, né? É isso que devemos fazer. Não é ser egoísta nem avarento, não. Sabendo que a igreja tem uma obra missionária, nós devemos contribuir para essa obra. Nós devemos ajudar, né? Com oração, financeiramente, porque é a obra do mestre. E para os missionários fazer a obra dele lá, é preciso que a igreja contribua. E quem é a igreja? A igreja somos nós. Então os irmãos da igreja têm que contribuir para que a igreja dê assistência aos missionários que estão lá. Porque essa é a visão de Deus para a sua igreja. Que a igreja faça a obra missionária. E é isso que nós devemos fazer. Contribuindo sempre. Por isso que ele diz, coloque sua vida, dons, talentos, né? E bem à disposição de Deus. E você fará a sua parte na evangelização, né? Que é isso que deve ser feito. Então, nós devemos fazer isso. Contribuir. E orar para que Deus levante igrejas fortes e comprometidas com a salvação dos perdidos. Que nós possamos fazer a nossa parte. Se alguém vai fazer errado, o problema é dele. A gente faz a nossa parte. Contribuindo, orando, né? E pedindo a Deus a misericórdia para que levante mais pessoas com desejo, com vontade de fazer a obra missionária. Porque esse é a vontade de Deus para a sua igreja.
Essa é a visão que Deus tem para a sua igreja, que a sua igreja seja uma igreja missionária, que ela faça a obra do Mestre se propagar cada vez mais. Que Deus abençoe. Se você gostou do vídeo, curta, comente e, se possível, compartilhe com mais alguém.